Fala aí, galera, beleza? Tudo certo? Vamos iniciar os nossos conteúdos de sociologia, que seria do segundo bimestre, né? Nós já estamos em julho, mas vamos que vamos fazer o que dá pra gente fazer. É, Esse tema desse bimestre é bem legal, bem importante, e é tranquilo da gente ir estudando, assim, daqui a pouco eu consigo juntar alguns temas aí que seriam de duas aulas, eu acho que vai dar tempo, vai dar certo. Esse tema é muito importante até pelo atual cenário que a gente vive, né? E o que a gente vai falar? A gente vai falar de política, basicamente. Como que funciona um sistema político de um país, esse negócio o que é direita e esquerda, para que serve partido político, é bem legal, né? Como que funciona a esfera política nossa brasileira, até porque é um papel do cidadão participar da vida política de um país, né? A gente, como cidadão, devemos entender como funciona, até para a gente não fazer besteirinhas aí, desculpa, fazer besteirinhas aí na hora de votar direito, né? Na hora de exercer o nosso papel lá de cidadão. Para começar a nossa matéria bem legal, vamos falar sobre poder e dominação. Cara, essa aula é muito legal. Eu me amarro. Então, vamos entender o que é poder, entender o que é dominação, as formas de dominação e para a gente dar início ao nosso bimestre, né? Antes da gente falar sobre política, toda essa questão, vamos falar sobre poder e dominação. Por quê? Porque, né, falando de poder e política, vamos estudar em cima desse camarada aqui. Sabe quem é ele? Max Weber. Max Weber, ele é bem um cara que estudou muito essa questão de poder, política, né, dominação. E vamos para ele, ó. O que é poder? Para o Max Weber, poder significa toda a probabilidade de impor a sua vontade, né, numa relação social. Mesmo, não é a sua, né, ou de alguém impor a sua vontade é, contra as outras pessoas, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade. Então, o Weber, poder é isso. É eu poder fazer com que a outra pessoa me obedeça. Essa pessoa faça o que eu quero, seja de qualquer forma. Para ele, então, o Weber, política nada mais é do que a busca pelo poder. Olha só como que é maneiro isso, a gente pensar. Porque muita gente quer entrar para a política, muita gente quer ser político, muita gente quer cargos políticos. Não estou falando cargos políticos de ser só apenas prefeito, vereador, não. Qualquer cargo que seja politicamente eleito, sei lá, um diretor de escola, de repente, um líder de comunidade, associação de moradores, representante de turma, sei lá. Pensa aí, de repente o camarada ele só pensa no entrar na vida política pela busca do poder, por ele poder mandar em alguém, poder alguém ocultar suas ordens, executar suas ordens, alguém poder respeitá-lo. Olha que doideira. E aí muita gente, né, vai buscar a vida política, aqui eu estou falando da vida política mesmo, exatamente por causa desse poder. Ah, eu sou, né, autoridade, eu mando, não sei o quê. E se a gente for pensar um pouquinho, né? Pensamento é importante, raciocinar. Tava até conversando isso essa semana aí com a Luísa, né, Luísa? Sobre essa questão do quantas pessoas não pensam, né, hoje em dia. Se a gente para para pensar, raciocina aí, pensa um pouquinho em alguns políticos que gostam de ter essa atitude, né? De eu sou tal, eu mando, não sei o quê. De repente, a pessoa só entra na vida política por esse fato, de poder, de mandar, de poder executar suas ordens e as pessoas poder, né, obedecer e tal. Então, para o Weber, o centro da atividade política é a busca do poder. É a pessoa, né, executar ordens. A política é a luta por participar do poder ou influenciar essa participação, exatamente o que você está falando, né? Estar na política, ser um político, é poder ter o poder de influenciar, de criar uma lei, de influenciar a atitude de outras pessoas. E aí que a gente volta naquela frase, né, que é um ditado: tem poder quem manda. Exatamente, né? O fato de você ter o poder, exatamente o fato de alguém te obedecer. E aí, entrando nessa questão de poder, vai ter várias situações,
tá? Vai ter várias situações. O que é o poder? Alguém te obedecer. E aí a gente vamos algumas situações aqui para vocês, para ilustrar essa situação. Um bandido, né, armado, ele vai assaltar alguém. Ah, passa o celular aí. É um poder? É um poder. Poder através da força aqui, da intimidação, da ameaça, né? Ele está fazendo com que alguém passe o celular. A pessoa que foi assaltada, gostaria de passar o celular? Não. É a vontade dela? Não, não é a vontade dela. Quem quer perder o celular? Mas ela está fazendo isso por uma intimidação. E outra pessoa acaba tendo poder exatamente por essa ameaça, né? Tá em outro assalto ao carro. Claro que, né, todas as autoridades de segurança, policiais, falam pra gente, não reage a assalto. Pô, né? E aí você, comprou seu carro, sei lá, com maior sacrifício, celular. Mas você acaba cedendo, com medo de morrer, né? Pela ameaça, você acaba cedendo, né? Então, são formas de obediência e formas de poder, só que aqui é através da força. E aí, o que acontece? Né? Tem a questão da polícia também, que prendeu o bandido. Você acha que o bandido tá feliz ali, algemado, vai lá pra prisão, vai pro camburão, vai feliz? Não, não vai, mas ele tá obedecendo através da força. E aí é o seguinte, né? Weber vai dizer pra gente que o poder apenas na ameaça ele é frágil. Porque você consegue a obediência de algumas pessoas, mas é até certo ponto. Você não consegue influenciar um Brasil inteiro, né? Você não consegue influenciar massas de pessoas. Você consegue influenciar pequenos grupos. Aqui, nesse caso, o poder é sobre uma pessoa, né? E imagina que se o governo ele tivesse que influenciar a gente apenas com ameaça. Numa ditadura acontece assim mais ou menos, né? Só ditadura e tal, se você não respeitar, você pode sei lá, apanhar, sofrer algumas prisões, então é através da ameaça, aí você consegue numa ditadura. Mas numa questão menor, um governo ele não consegue alcançar as pessoas apenas com ameaça, né? Então por isso que o Weber diz que o poder na ameaça é frágil, porque ele atinge apenas um certo grupo de pessoas, não consegue manipular massas de pessoas. Deu para entender? Então, para o Weber, mais importante que o poder, é importante a dominação. Aqui que a gente vai entrar na parada. Para Weber, a dominação, olha aí, é a probabilidade de encontrar obediência nas pessoas, né, para ordens específicas ou todas dentro de um determinado grupo de pessoas. Aqui entra a maneira. O Weber vai falar, né, que dominação, você não precisa fazer força. Que a dominação, você não precisa estar com a arma ali igual bandido. As pessoas vão te obedecer por livre e espontânea vontade. Beleza? Weber vai dizer pra gente que a dominação é a aceitação e a subordinação dos indivíduos ao poder exercido por alguém. Então, alguém tem um cargo, sei lá, de chefe, o cara é diretor, o cara não sei o quê, e a pessoa acaba obedecendo essa pessoa, né? Não por pressão ali, igual foi o policial que prendeu o bandido, não por arma na sua cabeça, né? Mas por uma questão, você aceita ser subordinado, beleza? Se os indivíduos aceitam certos tipos de poder exercidos por alguém, esses próprios indivíduos concedem legitimidade de dominação e, consequentemente, o poder que alguém exerce. Exatamente, né? Quando os indivíduos eles aceitam essa ordem, esse poder de alguém, ele dá legitimidade a esse poder. E aí ninguém nem questiona. As pessoas acabam, né, exercendo aí, porque sabe que a outra pessoa tem esse poder de exercer, beleza? Dominação, então, é a legitimidade do poder. Poder é a obediência de alguém, mas pode ser pela força. A dominação não, é legitimidade. A pessoa te obedece de forma legítima, beleza? O Max Weber vai chamar de obediência legítima, que é você obedecer sem questionar, você aceita, beleza? E aí, para Weber, são 3 tipos de dominação.
aqui nós vamos falar das três, e eu quero que você entenda muito bem essas três formas de obediência de Max Weber. A primeira, vamos falar da dominação tradicional. O que é a dominação tradicional? É a forma de dominação conferida com respeito à tradição. Você respeita porque sempre foi assim. Você respeita, você não sabe nem por quê. Então, é obediência baseada aí nos seus pais, por exemplo. Claro que a gente obedece por respeito, mas você obedece porque o seu irmão obedece, porque todo mundo obedece os pais, então você obedece. Então, é uma coisa tradicional, beleza? Então, a gente tem alguns exemplos aqui também, né, de obediência tradicional. Como, por exemplo, lá nas fazendas, né, o senhor de engenho, ele tinha a obediência dos escravos, ele tinha a obediência das mulheres, né? O senhor feudal lá, né? O senhor feudal, ele tinha obediência de todo mundo. E as pessoas obedeciam simplesmente porque ele era o senhor feudal. É uma coisa tradicional, beleza? Outro exemplo, a religiosidade, a religião, né? Eu coloquei aí um líder católico, mas eu poderia colocar um líder de qualquer outra religião. Aqui a gente entra num grande lance, tá, galera? Para a gente pensar aqui o papel da religião na vida das pessoas. Porque é claro que a religião é importante, todo mundo tem uma religião, mas é individual, tem quem quiser, acredita-se no que quiser, né? O ser humano é livre. Mas é importante pensar um pouco nessa questão tradicional. Porque muitas vezes as igrejas elas vão ultrapassar o limite da religiosidade. Ultrapassar o limite de você obedecer ali a quem quer que seja, Jesus, né? Obedecer a Bíblia, as leis bíblicas e tal. Porque muitas vezes o líder religioso ele vai ter tanto poder de influência na vida das pessoas que a gente até observou nessas últimas eleições muitas igrejas conduzindo pessoas a votar em tal candidato. Né? Então você deixa um pouco de ter o seu raciocínio próprio, deixa um pouco de ter o seu senso crítico ou a sua liberdade de escolha, exatamente por obedecer ao líder da igreja, porque ele falou que o candidato tal é melhor e você acaba votando nele, exatamente por conferir a ele esse poder, essa dominação. Né? E aí a gente acaba vendo nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, um movimento muito forte de associação do poder político com a religião. No Estado que é laico, né? Vamos falar disso um pouco mais para frente, onde as leis religiosas elas não se misturam com as leis políticas do Brasil. Diferente de um país árabe, onde cometer um crime contra a religião é cometer um crime de Estado. Aqui não, né? Você peca, segundo a lei religiosa, você comete um pecado. Mas o pecado religioso não é um crime, você não vai preso por cometer um pecado. Né? Mas lá nessa questão de conferir dá muito poder ao líder religioso, tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque você acaba conferindo tanto poder que você acaba deixando de ter suas livres escolhas e as religiões elas acabam tendo um grande poder de manipulação das pessoas. Beleza? Só essa questão. Mais um exemplo de dominação tradicional tá aí a monarquia, né? Salve o rei! Toda essa questão, né, de as pessoas venerar o rei, prestar continência ao rei, venerar o rei, exatamente. Por quê? Porque ele é o rei, todo mundo faz, você faz também, né? Então, a dominação tradicional é exatamente aquela, você obedece porque sempre foi assim. Show de bola? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, deixa para mim aí ia falar Instagram, mas é o WhatsApp, pode deixar no Instagram também. Deixa lá na plataforma, onde você quiser, beleza? Vamos lá, outro tipo de dominação legal. Dominação legal aqui não é de ser legalzinho não, tá? Dominação legal é de ser legítimo, ou seja, é aquela dominação que é a forma oficial, a legitimidade é se dada a partir de leis, na verdade, beleza? Esse tipo de dominação é a forma mais oficial de legitimidade e dominação, pois ela estabelece por meio de uma convenção social estabelecida entre os indivíduos e sociedade. Na verdade, a dominação se baseia na crença de que é correto obedecer à lei. Então, você obedece porque é na lei, beleza? E aí você muitas vezes até questiona, mas é lei, beleza? E aí tem todo um sistema jurídico no Brasil que vai até te condenar se você não obedecer à lei.
Então, poderia dar aqui vários exemplos de coisas que a gente faz só porque é lei, inclusive estudar, né? Se você ficar fora da escola, provavelmente o conselho tutelar vai bater na tua casa porque você está fora da escola, porque no Brasil estudar é lei. Tudo no Brasil, né, tem uma legislação, é lei votar, né, e as pessoas vão votar no dia da eleição lá, tal, porque é lei no Brasil. Então tem lei para tudo que tem lá, né? O Brasil é um país cheio de lei. E as pessoas muitas vezes obedecem porque é lei. Só que Max Weber chama atenção aqui por uma outra questão que é bastante interessante a gente pensar aqui, ó. O Weber, ele entende o Estado, ou seja, quando eu falo de Estado, falando de certa forma o governo, mas não é o governo, porque o governo é transitório. A gente vai falar melhor de Estado nas próximas aulas. Mas, por exemplo, nosso presidente da República agora é o Bolsonaro. Ele faz parte do governo, mas ele representa o Estado. O Estado é o presidente. O presidente sempre houve, desde lá, né? Desde quando o Brasil se tornou república, que nós temos presidente no Brasil. Agora, né, o Palácio Planalto, lá que foi criado por Juscelino em 1960, beleza, a gente vai ver isso também mais pra frente, mas se o Bolsonaro morrer, um exemplo, não estou desejando morte para ele não, mas um exemplo, morrer não, né, eu não gosto de falar essas coisas, mas se ele sair do governo, tiver uma outra eleição e ele sair, o Estado brasileiro vai acabar? Não, vai entrar outro, né? Então, o Estado é fixo. O governo que é transitório. Então a gente tem todos de 4 em 4 anos, troca-se o governo. Um exemplo é a prefeitura. A prefeitura está lá na praça, lá bonitona, lá parada, né? Troca-se o governo. Temporariamente o governo que está comandando a prefeitura fica trocando. O Estado não, que é a prefeitura, ela está lá parada e ela exerce força. Então, só para a gente voltar aqui na aula, Max Weber entende o Estado como um grande elemento comum que subordina as pessoas às autoridades legais, ou seja, é o Estado que muitas vezes faz a lei, é o Estado que muitas vezes não, é o Estado que faz as leis, ou seja, são os vereadores das duas barras, os vereadores, o prefeito, né, que tem as ordens. Agora na pandemia a gente está vendo quantas ordens que saem, né, por decreto do prefeito. Manda usar máscara, não manda, não sei o quê, papapá. Então, tudo isso aí é o Estado exercendo seu poder de mandar, de dominação, e você obedece, simplesmente obedece. Mas olha só que interessante que o Weber vai falar. Muitas vezes para o bem delas mesmas, para o bem dessas pessoas. Olha só que doideira, velho. Às vezes, o Estado vai ser obrigado a criar uma lei para beneficiar o cidadão para o bem dele mesmo. Uma coisa que ele não faria se não fosse lei, mas que seria benefício para ele. Um exemplo. Olha só, usar cinto de segurança. Usar cinto de segurança traz benefício para quem? Para a pessoa. Para mim, que eu entro no carro e boto cinto. Mas olha só, muita gente não usa cinto. E a pessoa, se não usar cinto, está fora da lei. Ela recebe multa, ela é multada se ela não tiver de cinto. Mas se ela não estiver usando, está prejudicando quem? Ela mesma. Se houver um acidente, ela vai se ferrar. Não é isso? Precisou do Estado criar uma lei que torna obrigatório das pessoas usarem cinto para as pessoas usarem para ela mesma se proteger. Teria cabimento um negócio desse? Tem cabimento? Pensa um negócio desse. Esse negócio não seria um papel de educação? Você saber que é um negócio para se proteger e você mesmo utilizar. Agora tem que ter uma lei para te obrigar a usar cinto de segurança para proteger você mesmo. É uma doideira, né? Isso é coisa para a gente pensar. Outra coisa, falando nisso aí. Usar máscara, velho. Máscara. Olha que doideira. Estamos numa pandemia. Coronavírus se espalhando pelo mundo todo. E o governo, ele tem que criar uma lei. O prefeito, né, Duas Barras, prefeito aqui de Friburgo, obrigar as pessoas a usarem máscara. Mas máscara é para proteger quem? A pessoa e a comunidade toda. A pessoa tem que criar o Estado que tem que criar uma lei para que a pessoa use máscara para se proteger, para proteger ela mesma. Olha que doideira. E se não usar máscara, vai ser multado. E aí as pessoas muitas vezes não usam, porque ela se conscientizou que é importante. Ela usa para não tomar multa. Olha que doideira, mas ela acaba usando, porque o Estado tem esse poder de dominação.
Beleza? Então a gente falou aí da dominação legal, que é você obedecer por causa da lei. E tem outro tipo de dominação que é bem legal também, que é a dominação carismática. Essa aqui é sensacional, é bem legal da gente entendê-la, que é a dominação que ocorre, né? Essa forma de dominação ocorre por meio da capacidade carismática que uma pessoa tem de mobilizar as massas e comandar pessoas. Essa aqui é maneira porque esse tipo de dominação não acontece apenas no campo político. Ah, o cara é político, é um prefeito, pá, não somente. Mas acontece no nosso meio. Tá, por exemplo, na nossa sala de aula aí. Quantas pessoas não são líder, né? Não são carismáticas. E elas conseguem mobilizar pessoas. As pessoas seguem essas pessoas porque ela é maneira, porque ela é inteligente, porque ela acaba tendo aí, né, um bom convívio com todo mundo. E ela acaba sendo um líder nato, ela acaba mobilizando as pessoas. Isso é maneiro. Só que, de certa forma, um líder, né, carismático pode te levar para o buraco também. Sei lá, de repente ele quer te levar para o mau caminho. Mas é um líder, ele tem capacidade de influenciar pessoas. Um líder carismático ele tem uma espécie de força mística que faz com que os seus seguidores depositem nele a esperança de uma mudança ou de uma ação correta. Aqui que é uma doideira, porque esse líder carismático, as pessoas vão enxergar ele como um cara, sei lá, tem uma força mística nessa pessoa. Ele é um ser especial, é um enviado por Deus, sei lá, ele é um mito, né? Ele é, sei lá, uma pessoa sensacional, eu confio nele plenamente, ele é bom de palavras, ele é o correto, e é ele, eu deposito nele a esperança de mudança, olha só, esperança de mudança de um país, é ele que vai mudar. E aí, olha só, como que é perigoso essa parada, porque dentro dessa dominação carismática, as pessoas depositam tanta confiança, que se essa pessoa fizer alguma coisa de errada, muitas vezes você nem vê, porque você está cego. Você acredita muito nessa pessoa, você acredita muito na ação dessa pessoa, e essa pessoa, alguém fala, pô, essa pessoa é corrupta. Que corrupta o quê? Essa pessoa corrupta? Não é nada. Aí essa pessoa se vira contra você ainda. Né? Por quê? Porque ela enxerga esse líder carismático como um ápice lá, quase um rei, né? É uma pessoa muito especial. Como exemplo dessa forma de dominação, né, podemos observar grandes líderes carismáticos ao longo da nossa história, com seu poder de persuasão, ou seja, de convencimento das pessoas, mobilizaram massas e tiveram muitos seguidores sob sua autoridade. Vamos dar aqui alguns exemplos desses líderes. Podemos citar um deles que foi sinistrão mesmo, que foi o Hitler, né, que mobilizou massas e com seu discurso fez com que as pessoas abraçassem as suas ideias até mesmo, né, preconceituosas, etnocêntricas, lá sobre a raça ariana, que eram contra os judeus, e as pessoas abraçavam, as pessoas enxergavam ele como um grande líder, né? O nazismo foi bem sinistro, e aí as pessoas adoravam, idolatravam o Hitler, como a gente consegue ver aí na imagem, né? Teve outros líderes mais sinistros também, como, por exemplo, Martin Luther King, que era um líder contra o racismo nos Estados Unidos, um pastor, né? E aí ele mobilizava massas, fazia um discurso para centenas de milhares de pessoas lá contra o racismo, mobilizava massas, ou seja, pelo seu carisma. Os dois grandes exemplos aí de líderes carismáticos, tanto o Hitler quanto o Martin Luther King, temos mais exemplos. Podemos citar aí o Mahatma Gandhi, né? Pô, o Gandhi, cara, ele era muito sinistro. Ele foi um grande líder na luta pela independência da Índia no século XX, por volta ali de 1940 e pouco, né? Ele mobilizava muitas pessoas. Inclusive, cara, ele foi um grande líder na questão da Marcha do Sal. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas a Índia era colonizada pelos ingleses e os ingleses vendiam sal lá para a Índia, né? Então eles meio que boicotaram o Gandhi, ele meio que promoveu um boicote, eles não vão comprar sal da Inglaterra, dos ingleses. Eles andaram cerca de 500 quilômetros para ir até a costa litorânea lá
comprar sal, para deixar de comprar o sal dos ingleses. Ou seja, como que você convence uma pessoa a andar 500 quilômetros? Tem noção do que é 500 quilômetros? É Rio-São Paulo. Os caras foram a pé para comprar sal, cara, sal. Quem em sã consciência faz um negócio desse? Mas o Gandhi, ele conseguiu convencer pessoas. Por quê? Ele é um líder carismático. Sacou? Deu para entender? Temos alguns exemplos de líderes carismáticos aqui no Brasil também, alguns muito famosos, né? Tem gente que gosta e tem gente que odeia. Que é, por exemplo, o Lula. O Lula a gente não pode negar que é um grande líder carismático, um grande líder popular. As pessoas, muitas pessoas idolatram o Lula, né? Em comícios, vão atrás dele. Inclusive, quando ele ficou preso aí, há pouco tempo atrás, pessoas ficaram em frente lá ao presídio onde ele estava acampado, fazendo vigília até ele sair. Cara, um líder, velho. O cara é um político, o cara é um líder. Quem consegue fazer um negócio desse se não for líder? Né? Quem vai mobilizar tantas pessoas assim? Doideira, né? E atualmente nós temos no Brasil, não podemos deixar de falar dele, que é o Bolsonaro, que acaba sendo um líder também, né? Acaba mobilizando várias pessoas, muitas pessoas enxergam nele como o grande salvador da pátria, o cara que vai mudar o nosso país, ele é um líder, ele é um mito, né? Como as pessoas vão se dirigir a ele, e ele acaba mobilizando muitas pessoas. Alguns são contra, outros a favor, mas o fato é que ele acaba sendo um líder. E aí, o que vai acontecer? Weber vai falar o seguinte, para a gente finalizar a aula. É a forma de dominação mais instável, visto que de uma hora para outra os súditos podem perder o encanto pelo líder carismático. Aqui que está o grande lance. Porque você se baseia pelo seu carisma. Né? Você é o carismático, você não sei o quê. Mas se você fizer alguma coisa que pise na bola, as pessoas podem se voltar contra você. Isso aconteceu muito em parte com o Lula. Muita gente que era muito a favor dele, hoje em dia é contrário. E acontece muito com o Bolsonaro, né? Tem muitas pessoas que se identificam com ele, mas tem muita gente também que não se identifica. Inclusive, algumas pessoas que votaram nele hoje em dia são contrários. E muita gente que não se identifica com ele. Então, é porque líder é a base do carisma, né? E o carisma, você consegue mobilizar um tipo de massa e muitas vezes outras não. No Brasil, um líder carismático não é da época de vocês, mas esse sim conseguia fazer a integração nacional mesmo, assim, todos os brasileiros eram bem a favor mesmo dessa pessoa que infelizmente morreu, né? Eu ia deixar a foto dele aí, acabou que eu nem coloquei, mas é o Ayrton Senna. O Ayrton Senna sim era um grande líder do Brasil. Ele unia todo mundo, né? Principalmente essas pessoas que é muito do campo do esporte, elas são grandes líderes, né? Principalmente porque não tem muito essa questão política. A política ainda tem lados, nós vamos estudar isso esse bimestre. As pessoas podem gostar ou não de uma pessoa dependendo da sua ideologia, seu lado e tal. Eles vão ver isso melhor. Mas o esporte, ele consegue fazer isso, né? Romário, por exemplo, um grande líder, Ronaldo, né? Principalmente na sua área de atuação, que era lá no esporte. Beleza, galera? Show de bola? Sacaram aí essa parada de poder, dominação, isso é muito importante para a gente começar a entender o sistema político brasileiro, já que, como Max Weber disse, política nada mais é do que a busca pelo poder. Show de bola? Grande beijo para vocês e grande abraço, espero que vocês tenham entendido da aula aí, e a gente se fala na próxima. Valeu? Valeu!